Shalom, seja bem-vindo mais uma vez aqui ao canal. Hoje estaremos compartilhando uma palavra que peguei de um estudo do Marcos Felipe. Achei interessante e fui muito ministrado no meu coração essa palavra e gostaria de compartilhar com vocês também aqui no canal. Gratidão, o latido de um cachorro. Vocês vão entender o porquê o latido de um cachorro. Em Êxodo, capítulo 7, versículos 7 ao 9, nós temos a seguinte leitura. E Moisés era da idade de 80 anos e Arão da idade de 83 anos, quando falaram a Faraó. E o Senhor, o Eterno, falou a Moisés e Arão, dizendo: Quando Faraó vos falar, dizendo: Fazei-vos um milagre, dirás a Arão: Toma a tua vara e lança diante de Faraó, e se tornará um crocodilo. Êxodo, capítulo 7, versículos 7 ao 9. Nesse texto, nós separamos o seguinte: o Eterno fala para Moisés, para que Moisés direcione o seu irmão Arão, que quando o faraó fizer uma pergunta, Deus sabendo todas as coisas, fizeram uma pergunta e fizeram um questionamento para eles, dizendo assim: faça um milagre para que nós possamos acreditar nesse Deus. Deus instrui, o Eterno instrui, para que Moisés faça com que o seu irmão Arão pegue a vara e esse lance. E quando esse lança a vara, essa vara se torna um crocodilo. Nós aprendemos aí de anos, gerações, há séculos, que ali aquela vara se torna uma serpente, mas na realidade é um crocodilo. A palavra no original significa crocodilo, porque os egípcios eles temiam aos crocodilos porque eles acreditavam que os crocodilos eram deuses. Então Deus vem já desde ali daquele primeiro milagre ali, daquele primeiro evento, ferindo os deuses do Egito, né? Mostrando quem eram os deuses do Egito, né? Então Moisés orienta o seu irmão Arão a lançar a vara ali no palácio do faraó. E por que não Moisés lançar a vara? Porque nós temos que entender um princípio bíblico que Deus guarda e dissemina em toda a Bíblia, né? Todas as Sagradas Escrituras, que é o princípio da gratidão. Moisés ele foi criado dentro do palácio de Faraó, ele foi ensinado dentro do palácio de Faraó. Moisés teve toda a instrução dentro do palácio de Faraó. Moisés cresceu ali, viveu 40 anos dentro do palácio de Faraó. Então Deus fala com que seu irmão faça aquela atitude em lembrança da gratidão por, naquele ambiente do palácio ali do faraó, Moisés ter sido preservado, ensinado, crescido, aprendido, instruído, né? Tanto que ele se torna um grande general, não sei se você sabe disso, mas Moisés se torna um grande general dentro da casa de Faraó. Então, Deus não faz com que Moisés pratique o ato, mas sim seu irmão que não foi criado dentro ali da casa de Faraó. Outro texto que eu quero passar para vocês diz assim lá em Êxodo 7,19. E disse mais o Senhor a Moisés: Dize a Arão: Toma a tua vara e estende a tua mão sobre as águas do Egito, sobre as suas correntes, sobre os seus rios e sobre os seus tanques e sobre todo ajuntamento das águas, para que se tornem sangue. E haja sangue em toda a terra do Egito, assim nos vasos de madeira como nos de pedra. Êxodo 7,19. Aqui novamente Deus orienta para que Moisés oriente o seu irmão a tomar atitude. Então Arão vai lá e lança a sua fere, né, o rio do Nilo ali, o rio do Egito, com a vara e tudo começa a se tornar em sangue. Por que não Moisés? Novamente o princípio da gratidão, porque Moisés ele foi resgatado das águas do Nilo, né? Apesar de a gente entender que o Nilo em si ele não é um ser, não é uma pessoa, mas Moisés ele foi resgatado dessas águas e geralmente nessas águas havia os grandes crocodilos que devoravam as crianças que eram lançadas lá nas águas. E o Nilo, entre aspas, é lógico que Deus, tomando conta de Moisés, preservou Moisés. E o Nilo não tragou, vamos dizer assim, Moisés, e sim protegeu Moisés, e Moisés foi salvo das águas. Então, Deus impede que
Moisés faça esse tipo de atitude, enquanto a partir do seu irmão pode fazer esse ato aí de ferir as águas. Esse é um princípio de gratidão. Outro texto que eu queria colocar aqui para vocês está em Êxodo capítulo 11, versículo 7. Diz assim: mas entre todos os filhos de Israel, nem mesmo um cão moverá a sua língua, em outra forma de falar, nem um cão latirá, nem para os homens e nem para os animais, para que saibais que o Senhor fez diferença entre os egípcios e os filhos de Israel. Então nós temos que ir naquele cenário e entendemos que aqui nós estamos naquela noite de Páscoa, de Pêssah, onde o povo de Israel está saindo ali, vai estar saindo do Egito, que eles saem lá, Deus dá toda aquela ordenança de preparação, ungir os umbrais, nas portas, tudo mais, para que o povo pudesse ir lá fazer o cordeiro, preparar o cordeiro, para que o povo pudesse ir nas casas dos seus vizinhos do Egito, pedir suprimentos para que eles pudessem ir para o Egito, tudo mais. Então a gente tem que entender que tinha todo aquele alvoroço, toda aquela situação, depois aquele milhões de pessoas saindo do Egito, não só milhões de pessoas dos filhos de Israel, mas também outros povos saíram lá do Egito, os animais, toda aquela parte de criação saindo do Egito. E você tem que entender que se há seres humanos, entre aspas, também há cachorros ali vivendo naquele ambiente. E Deus diz que nenhum cachorro latiria nem para os egípcios, nem para o povo de Israel, nem para os filhos de Israel, e nem para os animais que estavam saindo com os filhos de Israel. Então Deus fala isso nas Sagradas Escrituras, e quando nós podemos imaginar todo aquele cenário, entendemos que milhões de pessoas saindo, animais, crianças gritando e toda aquela situação, provavelmente de forma natural os cães latiriam, fariam toda aquela algazarra, toda aquela situação que você pode imaginar. E o que dizem os sábios, os sábios de Israel? Dizem que eles contam que naquela noite, quando o povo de Israel estava saindo do Egito, muitas crianças estavam com medo, pois muitas crianças têm medo do escuro, têm medo da noite. Com toda aquela movimentação de milhões de pessoas e animais se movimentando, era de esperar que os cachorros latissem, assustando as crianças e os animais do povo de Israel. Mas naquela noite, nenhum dos cachorros latiram. Olha que interessante. Nenhum dos cachorros latiram. Vamos para um outro texto, depois retornaremos nesse sentido do nenhum dos cães latiram. Diz assim lá em Êxodo, capítulo 22, versículo 31. 50 dias depois que o povo saiu lá do Egito, que Deus se apresentou lá no Monte Santo, Deus dá diversas instruções, diversas orientações para Moisés. E dentro dessas orientações, uma das orientações interessantes que nós encontramos está em Êxodo capítulo 22, verso 31, que diz assim: e ser-me-eis homens santos, porquanto não comereis carne despedaçada ou dilacerada que encontrares no campo. Para um cachorro a lançareis. Olha que interessante. Deus dá um mandamento para que o ser humano, o povo de Israel, fosse um povo santo. Sendo um povo santo, ele não devia comer uma carne que encontrasse dilacerada, mesmo que essa carne, na realidade, não é mesmo, mas sim, sendo essa carne uma carne kashel, ou seja, uma carne apropriada, uma carne pura, uma carne separada, apropriada para que pudesse comer. O que é uma carne pura considerada para o povo de Israel? Essa carne vem de um animal que ele rumina e tem casco fendido. Qualquer animal que não tem essas duas características não é considerado um animal que o povo de Israel possa comer da sua carne, ok? Por isso, ali a gente entende que Deus está falando de uma carne kasher, de uma comida kasher, de uma carne pura que os israelitas poderiam comer. Porém, Deus fala, se você encontrar essa carne no campo dilacerada, você não vai comer, porque essa carne, esse animal, ele não foi abatido por um ser humano, não foi extraído do sangue, mas sim foi atacado por um animal selvagem. E esse tipo de alimento você não vai comer, apesar de ser uma carne pura, você não vai comer, mas você vai levar
e dar para um cão. Deus dá esse mandamento aparentemente estranho, mas porque Deus tem no seu coração um princípio. Né? Na verdade, Deus tem vários princípios no seu coração. Mas o princípio da gratidão é algo assim fantástico da parte de Deus. Deus se lembrou da atitude dos cães quando o povo de Deus estava saindo lá do Egito. E nenhum, mas nenhum, diz a palavra, cão latiu, seja para um ser humano ou seja para um dos animais. Então Deus, em gratidão aos animais, coloca um mandamento lá na frente, 50 dias depois, dizendo que os filhos de Israel não poderiam comer essa carne dilacerada, despedaçada, mas sim levaria para o cão e daria para o cão. Veja bem, não daria para nenhum outro animal que pudesse comer dessa carne, mas Deus especifica: você vai dar desse alimento para o cão. Por quê? Porque eles tiveram uma atitude, olha só, os animais tiveram uma atitude de tal forma perante o povo de Deus, perante aquele cenário, que Deus fez com que um mandamento fosse instituído para abençoar os cães. Você pode estar dizendo assim, mas Deus se importa com os animais? Sim. Nós temos lá a passagem de Nínive, né? De Nínive, e lá em Jonas, né? Toda aquela situação, você vê que Deus se preocupa, fala assim, você está preocupado, Jonas, com essa plantinha que nasceu e agora logo morreu? E você não está preocupado com tantas mil almas, né? Ou tantos milhões de almas que haviam lá e animais que iriam perecer caso você não propagasse a minha palavra? Então Deus se importa com os animais. Um outro exemplo nós vemos de forma bem clara, Deus pede para que Noé faça a arca, mas não vai somente a família de Noé na arca, mas vai também os animais. Então Deus tem um cuidado também especial para com os animais. E é interessante que Deus institui esse mandamento para o povo de Israel. Quando você encontrar então uma carne dilacerada, você vai dar para o cachorro. É um mandamento, é uma lembrança, é uma gratidão que Deus tem no seu coração para com aquela atitude. Da mesma forma, você percebe quando nós começamos a ler esse texto, explanamos de forma rápida, que Deus não permite que Moisés amaldiçoe a casa que o abençoou. Moisés foi alimentado dentro da casa de Faraó. Lá foi o abrigo, lá foi o lar, lá foi toda a estrutura que ele aprendeu a ser o que ele se tornou. Então Deus não permite que ele amaldiçoe aquele lugar, mas pelo contrário, né? Deus mostra numa atitude simples, num ato simples de um animal, de um cachorro, lá na saída do povo do Egito, que ele entende esse princípio da gratidão e ele preza por esse princípio da gratidão. Nós podemos ver isso, desse amor e desse zelo no sentido dessa gratidão, na pessoa de Yeshua, na pessoa de Jesus. Veja comigo um texto bíblico aqui, que está em Lucas capítulo 17, do verso 12 ao 19, que diz assim: entrando numa certa aldeia, Yeshua, saíram-lhe ao encontro 10 homens com doença de pele, né? Em algumas bíblias aí estão leprosos, mas na realidade não é lepra, tá? É uma doença de pele que a gente teria que explicar em um outro vídeo com detalhe para você. Aos quais pararam de longe, porque esses homens tinham essa doença de pele, as peles deles estavam brancas, tipo como a neve, eles não podiam se aproximar de um outro ser humano, exceto ao sacerdote. Então, quando eles avistaram Yeshua, eles pararam ao longe de Yeshua e levantaram a voz dizendo: Jesus, mestre, tem misericórdia de nós. E ele, vendo-os, disse-lhes: ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, indo, eles ficaram limpos. E um deles, vendo que estava são, voltou glorificando a Deus em alta voz, e caiu aos seus pés com o rosto em terra, dando-lhe graças, e este era samaritano.
E respondeu Jesus: não foram os 10 limpos? E onde estão os 9? E não houve quem voltasse para dar glória a Deus, senão esse estrangeiro? E disse-lhe: levanta-te, vai, a tua fé te salvou. Veja bem, Deus se importa com a gratidão. E isso a gente percebe na representação da pessoa de Yeshua, de Jesus. Haviam 10 homens, né, com doença ali de pele, de sará, e eles vão, seguindo a ordenância de Jesus, vão se apresentar aos sacerdotes, como era estipulado na lei. Por isso que Jesus fala: vocês devem ir aos sacerdotes e se apresentarem, mostrando a eles, para que eles deem o aval que vocês possam voltar ao convívio da sociedade, porque vocês não têm mais essa doença de pele. E eles percebem que eles estão curados no meio do caminho. E quando se percebe um deles, somente um de 10, um décimo, né? 10%, volta para Yeshua e glorifica a Deus pelo ato. E Jesus fala: mas onde estão os outros 9? Cadê a gratidão pelo ato, pela graça merecida? Recebida, melhor dizendo. Cadê os outros 9? E olha só que interessante, a gente não sabe se os outros 9 eram samaritanos, se eram judeus, se eram de outras nações, se eram de outras raças, mas aqui o texto bíblico enfatiza que este era samaritano. E quantas vezes nós ouvimos falar do rechaço que havia entre judeus e samaritanos, da rejeição que os judeus tinham em relação aos samaritanos? Mas esse samaritano teve no seu coração a gratidão de retornar, de agradecer pela graça recebida. Olha que interessante. Outro texto que Deus aponta para a gente está em Deuteronômio capítulo 23, verso 7, que diz assim: não abominarás ou não odiarás o edomeu, pois é teu irmão, nem abominarás o egípcio, pois estrangeiro foste na sua terra, peregrino foste na sua terra. Deus dá um mandamento para que o povo de Deus não odiasse os egípcios. Você fala assim: mas os egípcios foram inimigos do povo de Deus. Depois foram. Mas no começo, quando José estava lá na terra do Egito, e ele era governador do Egito, o povo de Deus foi para lá e foi bem tratado, foi acolhido. E lá a nação de Israel começou a crescer, a florescer. Depois que José faleceu, sim, entrou um outro faraó que não conhecia os feitos de José e o povo foi oprimido. Mas o que Deus quer mostrar com isso para conosco? Que nós não devemos odiar os nossos inimigos. Nós não devemos ter no nosso coração uma repúdia, uma ingratidão. Mesmo que aquele que nos fez bem um dia se tornou hoje o nosso inimigo. Nós devemos ter gratidão. Nós devemos estender as nossas mãos para aquele que uma vez nos socorreu. Eu lembrei agora de uma história com H, que é um fato real, do pastor Capelletti. Ele conta a respeito de um amigo que começou a propagar o mal, né, falando mal dele nas congregações, nas igrejas, nos diversos lugares que ele ia. E um dia esse pastor ficou sabendo que este seu amigo, né, estava ali propagando esse mal, falando coisas ruins dele, mas este acabou se adoecendo e precisava fazer um transplante de rim e ninguém queria, nem mesmo da sua família, queria doar um rim para esse homem. E esse pastor, sabendo desse caso, ligou para este homem e disse: olha, eu sei que você não gosta de mim, você tem falado coisas de mim, mas não é esse o ponto. Fiquei sabendo que você está doente, você está precisando de um transplante de rim e eu queria ir até a sua casa falar contigo. E ele pegou, desligou, foi lá
E quando chegou nesta casa, falou para esse seu amigo: olha, eu sei que você está passando por uma situação assim, eu sei que você falou um monte de coisa em mim, mas eu vim me prontificar e doar o meu rim para você, um rim para você. E esse homem falou: mas como isso? Você sabe que eu tenho falado mal de você, que eu tenho feito isso, eu tenho feito aquilo. E esse pastor falou assim: sim, mas eu tenho 2 rins, eu posso viver com um rim só. E você é meu amigo. Por mais que você não me trate, mas você é meu amigo. E amigos servem para isso. Irmãos servem para isso. Você é meu irmão. Você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, você é meu irmão. E aquele homem começou a chorar, a prantear ali nos ombros desse pastor. Porque ele reconheceu ali. Apesar dele ter espalhado inverdades, mentiras, calúnias, este homem falou assim: você foi o único que estendeu a mão, nem mesmo a minha família, aqueles que chamam de amigos, nenhum deles se prontificaram. E você, que eu tenho feito tão mal nesses últimos tempos, você veio aqui e se propôs a dar um rim. Então você vê a gratidão de Deus demonstrada através desse pastor. E aconteceu a cirurgia, e até hoje esse pastor vive apenas com um rim. Outro rim vive dentro daquele homem. É a gratidão. Nós devemos ser gratos. Veja bem, também tem um outro texto que eu separei aqui para vocês, que Deus se lembra lá das parteiras. Lembra daquele texto que está em Êxodo, capítulo 1, versículo 15 a 21? Que diz assim: e o rei do Egito falou às parteiras das hebreias, das quais os nomes de uma era Cifra e da outra Puá. E disse: quando ajudardes a dar à luz às hebreias, e virdes sobre os assentos, se for filho, matai-o, mas se for filho, então viva. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Olha só que interessante. Então o rei do Egito chamou as parteiras e disse: por que fizeste isso, deixando os meninos com vida? E as parteiras disseram a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias. Isso era verdade. Porque são vivas e já têm dado à luz antes que as parteiras venham até elas para auxiliar. Portanto, Deus fez bem às parteiras, e o povo se aumentou e se fortaleceu muito. E aconteceu que, como as parteiras temeram a Deus, ele estabeleceu-lhes casa, ou seja, essas parteiras elas não tinham filhos, e Deus deu a condição que elas tivessem filhos. Por algum motivo a Bíblia não relata, as Sagradas Escrituras não relatam, mas elas não tinham filhos. E aqui fala que elas não tinham casa, mas essa casa significa na realidade filhos, tá? Porque no conceito hebraico, realmente você tem uma casa, você tem uma família quando um casal tem filhos. O filho é a alegria da casa, né? Então, Deus, vendo a atitude daquelas parteiras, a sua gratidão para com elas fez com que elas tivessem filhos. Filhos. Deus fez bem aquelas parteiras. E aquelas parteiras não eram hebreias, eram egípcias. Mas elas temeram a Deus e preservaram o povo de Deus, e Deus, em gratidão, deram-lhe filhos. Um texto que me chamou muita atenção também, que veio ao meu coração, eu não vou ler todo esse texto, mas você vai encontrar em 2 Samuel, capítulo 9, verso de 1 a 13. Na realidade, é até interessante que nós pudéssemos ler, mas pelo tempo, para não ficar longo esse vídeo, Davi se lembra, num determinado momento, e disse a Zilpa, a um servo dele: existe alguém na família de Saul para que eu possa fazer benevolência? Esse Zilpa diz assim: existe um filho de Jonatas.
E Davi faz toda uma incursão ali, todo um preparo para visitar e trazer, na realidade, esse filho de Jonatas, que é Mefibosete. E ele vem e Davi diz assim: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência, por amor de Jonas, teu pai. Nós sabemos ali da intriga que havia entre o rei Saul e Davi, porém nós vemos ali a gratidão, a união, a amizade, a humanidade do filho de Saul, Jonatas, para com Davi. Em todo momento, Jonatas foi um ser admirável, tratando Davi de uma forma ímpar, muito diferente da atitude de seu pai. E Davi, depois de estar ali constituído como rei, em determinado momento ele se lembra da família de Saul. Veja bem, ele cita: existe alguém da família de Saul ainda vivo para que eu possa fazer o bem? Davi não trata a família de Saul com o mal, mas quer fazer o bem. E quando aparece ali aquele jovem, ele fala: por amor ao teu pai, não temas, eu não farei mal a ti. Pelo contrário, você sentará comigo a partir de hoje na minha mesa, e todas as terras de teu pai, do rei Saul, serão tuas. Eu darei a ti, por amor, por retribuição, por gratidão, pelo que Jonas fez por mim. Eu lembrei daquilo que Jonas, de todas as coisas que Jonas fez por mim. Imagine se Davi, um ser humano, lembrou disso, quanto mais o nosso Deus não lembra de tantas coisas. E Ele quer com que nós venhamos ter essa atitude, tomar essa atitude de gratidão. Por isso, nesse final dessa palavra, eu quero dizer: eu sou grato a Deus por ter tido misericórdia da minha alma, misericórdia da minha família. Sou grato a você que de alguma forma também me ajudou. E você contribuiu para que eu pudesse estar aqui hoje fazendo esse vídeo. São tantas pessoas que eu não poderia falar de tantas que passaram na minha vida, mas eu sou grato. E esses dias eu lembrei, lógico que sou primeiramente grato a Deus, sou grato à minha mãe, sou grato ao meu pai, apesar de ter vivido 2 anos e meio com meu pai. Perdi meu pai quando eu tinha 2 anos e meio, meu pai faleceu. Mas sou grato porque ouço histórias daquilo que ele fez por mim. Sou grato por mulheres e homens que me apoiaram nessa caminhada. Sou grato por pessoas que me enxergaram de forma diferente. Sou grato a Deus por tudo aquilo que Ele me fez. Sou grato a Deus pela salvação. Sou grato a você que está ouvindo este vídeo e não está com uma certa ingratidão no seu coração perante a minha pessoa. Sou grato a homens e mulheres que fizeram de tudo para me abençoar. De forma genérica, sou grato a Marias, a Joãos, a Antônios, a Josefas, as Raquels, aos Robertos. Sou grato a todos que puderam contribuir na minha vida. Que um dia eu possa também conseguir retribuir na vida deles. Shalom a todos, que essa palavra possa germinar, crescer no teu coração. Com a graça de Deus, em nome de Jesus, Yeshua, o Messias. Amém e amém.